Bom dia! Meu terceiro dia consecutivo fazendo vídeos sobre a questão da amamentação. E esse é o terceiro e último vídeo que eu vou subir para o canal sobre esse tema. Nesse momento, eu já recebi nos comentários aí algumas solicitações para falar de aspectos específicos com relação à amamentação e eu vou produzir um material sobre isso para poder compartilhar com vocês. Mas por hora a gente fica aí com essas três partes dessa temática amamentação e vamos ver o que mais que isso pode suscitar para o nosso debate. Essa terceira parte eu vou dedicar exclusivamente para falar sobre a extração do leite e armazenamento e também como oferecer esse leite para o bebê por um meio alternativo, né, que não seja pela mama da mãe. Vou falar para vocês da minha experiência, tá? Eu acho muito importante eu frisar isso em todos os vídeos. Eu não sou especialista em amamentação, eu não sou especialista em maternidade, né? Eu sou uma mulher de 37 anos que está vivendo a maternidade. Eu tenho formação em psicologia, trabalho nessa área, mas também não estou aqui como psicóloga, né? Eu me coloco nesses vídeos para conversar com vocês do lugar de mulher, mãe, mulher negra miscigenada, né? Em algum momento isso também vai comparecer aí nas nossas conversas. Uma mulher que tem buscado conexões, né, ao longo da vida inteira, né? E que nesse momento da maternidade tem encontrado muito sentido em produzir uma vivência pautada na coletividade, né? Então, como todas as coisas da minha vida, eu tento viver o processo de maternagem compartilhando ele com outras pessoas que se sintam aí de alguma forma conectadas com as coisas que eu estou dizendo, que se identifique e com as quais eu também me identifique. Então, é desse lugar que eu estou falando com vocês. E aí é importante, então, a gente começar esse vídeo dizendo que muitas das informações que eu vou passar para vocês agora, elas vieram de outras pessoas. Algumas pessoas que também não são especialistas, e outras pessoas que são especialistas, que trabalham com isso. Então é muito, muito, muito importante a gente sempre buscar informações que estejam baseadas em conhecimento produzido por um viés científico, por um viés sério, né, de pessoas que estudam, né? Então, busquem informações nos bancos de leites da cidade de vocês. O atendimento é gratuito e lá vocês vão encontrar profissionais especializados em trabalhar com a questão da amamentação e que vão oferecer para vocês o suporte que vocês precisarem pelo tempo que vocês precisarem. Procurem, havendo disponibilidade financeira, especialistas em amamentação, né? E a gente tem aí várias consultoras, pessoas que trabalham com isso, que fazem um trabalho maravilhoso. Principalmente eu vejo no caso de mulheres que acabaram deixando de amamentar por algum motivo e que desejam retomar essa amamentação, né? E eu já vi casos assim de muito, muito sucesso. Então é possível, se isso aconteceu com você, procura uma pessoa aí que possa te dar uma consultoria séria, comprometida, que você vai conseguir alcançar aí o seu desejo, né? O seu objetivo de amamentar seu filho. E aí eu também quero deixar para vocês duas referências do Instagram, de pessoas que eu conheci pesquisando ao longo desses meses, né? Um perfil é o A Mulher que Engoliu o Mundo. Lá vocês vão encontrar muita, muita, muita informação de qualidade de uma mulher fantástica. Ela tem filhas gêmeas e ela conta a experiência dela e ela foi se capacitando e foi se especializando em torno dessa questão e ela tem assim um acúmulo de debate, de materiais muito importantes. Vocês encontram nos stories dela e também acompanhando o perfil, né? Porque ela tá sempre postando coisas muito atualizadas. Eu acho fantástico e eu peguei muita coisa ali, eu aprendi muito sobre ordenha ali, sobre o armazenamento ali também, então indico para vocês. E tem um outro perfil que é o Amamente_consultoria. Lá também ela compartilha muito material interessante, está sempre atualizando o perfil dela com temas muito, muito pertinentes, né? E para mim tem sido uma experiência muito gratificante seguir essas duas mulheres. E lá vocês vão encontrar tudo que eu tô falando aqui e muito mais.
Então, acho que é isso que eu quero começar dizendo para vocês, né? Isso diz da minha experiência, de uma experiência que é muito singular, que vocês podem encontrar identificações com as experiências de vocês, mas que aqui está sendo mais como, assim, um compartilhamento de coisas que eu vi e ouvi ao longo desses meses. Então vamos começar. Eu acho que eu comecei a pensar mais seriamente sobre a questão da ordenha e do armazenamento de leite a partir aí do 4º mês do Raul, né? Como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, até o 4º mês dele, eu ainda estava sentindo que em alguns momentos era necessário corrigir a pega dele, que ainda era necessário ter muita atenção nos momentos de amamentar, porque qualquer deslizezinho meu, era possível que a pega fosse errada e que houvesse aí, machucasse meu mamilo, que houvesse alguma intercorrência. Então, acho que foi mais ou menos nesse período em que eu comecei a me sentir mais confortável com a questão da amamentação, onde eu comecei a sentir que estava mais consolidado esse processo para nós, que eu comecei a pensar, então agora eu quero estabelecer uma rotina de extração de leite e eu quero saber como armazenar esse leite para eu poder oferecer para o meu filho, né? E a gente tinha um desejo muito grande que o pai do Raul também pudesse passar mais tempo com ele, né? Os dois, né? Construindo um vínculo, uma relação pela qual eu não necessariamente precisasse passar. E aí a gente entendeu que enquanto não houvesse a forma de oferecer o leite para o Raul, de maneira alternativa, eu teria sempre que estar ali, né, coladinha, porque aí qualquer momento que ele desejasse mamar, eu precisaria oferecer o peito para ele. Então acho que isso também influenciou a gente a buscar outros meios, né? E aí é possível aprender a ordenha manual, né? Eu particularmente acho que a ordenha manual ela é muito trabalhosa, porque você precisa passar muito tempo fazendo a ordenha, é cansativo e você acaba tirando uma quantidade de leite menor se você comparar, por exemplo, a capacidade de extração das bombas. Então eu sugeriria para vocês que a ordenha manual fosse feita mais nos casos de ordenha de alívio. Isso, por exemplo, nos primeiros meses, especialmente, em que o nosso corpo ainda não adequou a quantidade de produção de leite com a demanda do neném, a gente fica com as mamas muito entumecidas, então tem dias que a gente acorda assim com os seios super pesados de leite, duros mesmo, ou mesmo quando por algum motivo a gente acaba demorando um pouco mais para amamentar esse neném, seja porque ele dormiu um pouco mais, seja porque começou a introdução alimentar e ele não está demandando tanto leite, ou outros motivos, né? A mãe precisou ficar longe desse filho, voltou a trabalhar, e aí, né, ela está precisando passar mais tempo sem amamentar esse neném, ocorre da mama ficar muito pesada. E aí é muito difícil você conseguir amamentar o neném com uma mama muito dura. Eu falei disso nos outros vídeos, né? As chances de uma pega errada com a mama dura, elas são muito grandes. Então não ofereça o seu peito para o seu bebê sem massagear ele antes. E se ele estiver muito cheio, faça uma ordenha de alívio. O que é a ordenha de alívio? É você tirar um pouco do leite, pode ser manual, pode ser com a bomba também, para você poder diminuir o volume de leite nessa mama e essa mama poder ficar mais macia para esse bebê fazer a pega correta, né? Então, assim, a ordenha, ela precisa ser feita, você faz a mão em formato de C, você pega na auréola, não é no bico, né? E você faz um movimento de apertar essa areola assim, com a mão em formato de C. Eu tava cometendo um erro no começo, porque eu ia pegando na metade da mama e eu ia apertando assim, escorregando os dedos pro bico. Eu achava que esse seria o jeito mais eficaz de tirar o leite. Eu tava totalmente equivocada. A gente precisa apertar e no mesmo lugar, não escorregar os dedos. E aí, quando eu falei para vocês sobre conhecer os nossos ductos, aí vocês vão perceber, conforme a gente vai pegando a prática, você vai observando quais são as posições que você vai fazer esse C na sua mama, em que você vai conseguir um esguicho maior dos ductos. Porque o bico do nosso seio é como se fosse um chuveirinho, são vários canaizinhos por onde o leite sai, não é um só. Então, às vezes quando a gente consegue
fazer uma ordenha perfeita, seja com a bomba, seja com a mão, a gente vê o chuveirinho de leite esguichando, sabe, na hora que você faz o movimento de apertar. E aí é fantástico, assim, é mega gratificante quando você vê, assim, aquele chuveirinho esguichando de leite, assim, aquela quantidade enorme de leite saindo na bomba. Mas isso só acontece com muita prática, gente. Eu demorei demais para aprender também a fazer a ordenha com as bombas. Então eu vou fazer um pausezinho agora no vídeo, porque eu vou pegar as bombas para mostrar para vocês quais são as bombas que eu utilizei, que eu utilizo, e como é que eu consegui avançar aí nessa habilidade de extrair leite da minha mama com o uso contínuo e com treinamento. Então segura aí que eu já volto. Voltei. Eu tava com o Raul no sling mais cedo porque ele deu uma adormecida e aí acordou, e eu queria muito fazer esse vídeo hoje, eu quero subir esse material hoje ainda. E aí eu botei ele no sling, ele tava acordado na primeira parte desse vídeo e agora ele deu uma adormecida e tá de boa aqui no sling. Eu vou começar mostrando para vocês, gente, a bomba que eu utilizo hoje, tá? Foi a bomba que eu mais gostei, né? Eu experimentei 2 bombas até hoje. Essa aqui foi a segunda que eu usei e é a que eu uso até hoje. Ela é uma bomba manual, tá? Ela é a bomba da Avent. Ó, como é que vocês podem ver? Ela é bem usual, eu acho que vocês vão achar muita gente no YouTube que fala que faz uso dessa bomba, tá? Ela tem capacidade para 125 ml de leite, e se você conseguir encher isso aqui de leite numa ordenha, você pode se considerar uma mulher de sucesso, porque eu demorei para conseguir entender como funciona a extração de leite, para conseguir tirar um negocinho desse cheio. Demorei bastante. E tem muito mais a ver com você compreender como que a sua mama funciona, compreender a rotina de extração como algo fundamental e ser generosa com você mesmo, sabe? Porque nos primeiros momentos que eu comecei a fazer a ordenha com a outra bomba, eu ficava assim, numa fissura tão grande de conseguir tirar leite, conseguir ver o potinho cheio, que eu acabava até machucando a minha mama. Eu tive vários episódios de ferir a minha mama, tentando tirar mais leite do que eu deveria naquele momento, por falta de conhecimento sobre o meu corpo e sobre o funcionamento das bombas e a importância da rotina de extração. Então, olha só, hoje eu uso essa aqui. O meu problema atual é que o Raul tá com quase 7 meses e a minha opção é sempre tirar o leite na mesma hora que ele tá mamando. Eu já percebi que quando a gente tira o leite numa mama e o neném está mamando na outra, o fluxo de leite que sai na bomba, ele é muito maior, porque a outra mama está sendo estimulada pela boca do neném. Então, eu consigo tirar uma maior quantidade de leite em menos tempo quando eu faço a extração ao mesmo tempo que o Raul tá mamando. Mas eu tô tendo muita dificuldade de fazer isso agora, porque o Raul tá muito ativo, ele já mexe muito os braços e as perninhas, ele tá muito curioso, ele quer pegar tudo. Então, ao mesmo tempo que eu tô tirando o leite, ele tá mamando, ele tá olhando eu tirando o leite, ele tenta pegar a bomba, ele chuta a bomba, ele dá tapa na bomba, ou ele fica querendo ver o que é que tá acontecendo ali. Então eu tô começando a encontrar alguma dificuldade de fazer essa ordenha ao mesmo tempo que ele mama. Dá para fazer também sem a criança estar mamando, tá, gente? Só que o que eu percebi? Eu prefiro fazer a ordenha sem ele estar mamando quando a minha mama tá bem cheia, ou seja, acabei de acordar e aí as mamas estão cheias, ou ele já foi dormir há algum tempo, eu ainda tô acordada, aí dá tempo das mamas encherem um pouco. Eu nunca fiz a ordenha de madrugada, gente, porque eu acho assim muito, muito importante que de madrugada a gente tente dormir, descansar. Produção de leite também tá intimamente ligada com descanso e hidratação. Então, eu nunca acordei de madrugada para aproveitar, porque realmente, assim, de madrugada a gente tem um pico na produção de leite, né?
E aí a gente consegue perceber que realmente o peito fica mais cheio, né? Mas eu nunca fiz isso porque eu valorizo muito o meu descanso e já é bastante estressante você ter que amamentar uma criança durante a madrugada, né? Eu optei pela amamentação em livre demanda e estou sustentando ela até hoje, mesmo com a introdução alimentar. Então, tem madrugadas que o Raul acorda 5, 6, 7 vezes querendo mamar. E eu tenho que estar disponível para oferecer o peito para ele. Então, essas madrugadas, esse caso, essa noite passada foi um exemplo desse. Eu acordei com a sensação de que eu fiquei a madrugada inteira dando mamar para o Raul, tô bem cansada. Isso acontece, gente, quando a gente opta pela amamentação em livre demanda, né? É um sacrifício que a gente faz em nome de uma escolha, né? Que a gente também está fazendo com relação ao cuidado com o nosso filho. E aí eu quero fazer um vídeo depois para falar com vocês sobre escolher as nossas batalhas. Esse tem sido o meu lema primordial da maternidade. Escolha as suas batalhas, porque a gente não vai conseguir ser aquela mãe perfeita, maravilhosa, com relação a todos os elementos que compõem o nosso maternar, né? Então, fraldas ecológicas, amamentação em livre demanda, não colocar bicos artificiais, que mais? Usar alimentos orgânicos na introdução alimentar do seu filho, não fazer uso de medicações, optar por métodos naturais de cura, né, como pensar homeopatia, aromaterapia, enfim. Eu acho que são frentes de luta todas muito importantes, que dizem muito. Inclusive nesse momento da vida da gente, né, na contemporaneidade, onde o capitalismo tomou tanto conta das nossas relações, que o consumismo e a descartabilidade das coisas e das relações, elas acabam mesmo assim tomando uma proporção assustadora. Então acho que a gente tem sim que tentar dar alguns passos atrás nessa dita evolução, né, nessa dita civilização nossa, para tentar buscar métodos mais naturais e menos artificiais de pensar a convivência em sociedade, mas é também muito importante que a gente entenda que a maternidade exige da gente muito, e se a gente quiser seguir tudo isso à risca, a gente vai estar tão exausta, tão irritada, tão aborrecida, que não vai sobrar muito bom humor e disponibilidade afetiva para a gente também poder estar com os nossos filhos e oferecer carinho, e viver momentos de leveza e tranquilidade com eles. Então, escolha suas batalhas, né? A amamentação em livre demanda foi uma das batalhas que eu topei, né? Mas tantas outras eu não topei. A gente vai conversar sobre isso melhor um outro momento, tá? Então, essa é a bomba que eu uso, a bomba da Avente. Ela tem essa tampinha aqui, ó, que você coloca quando você terminou de fazer ordenha, ou sei lá, você fez um pouco de ordenha, parou, vai voltar daqui a pouco, tampa, porque por esse bocal, né, a gente corre o risco de entrar alguma sujeira, de entrar uma poeira, enfim, eu tenho cachorro, então também tem essa preocupação, porque tem que ser assim um processo muito, muito higiênico, gente, porque senão o leite perde qualidade, ele pode se contaminar, isso é muito sério. Então a gente precisa cuidar muito do local onde a gente vai fazer a extração, tem que ser um local que esteja limpinho, né, e você tem que evitar de toda forma que qualquer tipo de corpo estranho adentre aqui esse local, né. Eu faço a esterilização da bomba todas as vezes que eu uso. Eu já ouvi pessoas dizendo que só fazem uma vez por dia, eu faço todas as vezes. Então, por exemplo, a minha primeira extração é de manhã cedo, na primeira mamada do Raul depois que ele acordou. E aí eu faço a extração do leite, terminou, né? Tampo aqui, pego o potinho para armazenar o leite, abro, despejo esse líquido no potinho que já está esterilizado e bem seco, ele não pode estar molhado, gente, tem que estar bem sequinho, e é importante que seque ao ar livre, tá? Não com uso de pano de prato ou papéis. Deixa secar ao ar livre, e aí eu despejo o leite no potinho, tampo, dato esse leite, né? Então você tem que ter uma etiqueta, alguma coisa que você possa escrever ali. A extração foi feita dia 29 de fevereiro, às 8 horas da manhã, e você congela. Por quê? Depois de congelado, esse leite vai ter uma durabilidade de 15 dias. Então você tem que utilizar ele em 15 dias, senão você tem que descartar ele, tá?
Então, eu faço isso. E aí eu esterilizo essa bomba, né? Jogo água. Eu primeiro passo sabão neutro nas partes, coloco num recipiente de vidro e jogo água fervente por cima, deixo alguns minutos, tiro e deixo secando numa superfície onde ele possa, ao ar livre, ali, terminar de evaporar toda a água, tá? E aí é isso, essa bomba ela é maneira, porque eu nunca machuquei meu peito com ela. Ela é fantástica, porque você modera a pressão manualmente. Esse êmbolo, tá vendo? É isso aqui que vai fazer você pressionar. Você vai colocar o seu mamilo dentro, o máximo que você conseguir, e aí com o tempo você também vai pegando a prática, né, de como colocar o seu mamilo de um jeito que ele pegue pressão. Você pode apertar algumas vezes, até você perceber que de fato pegou pressão, mas o ideal é que com a prática você aperte, segure. E aí você vai ver aqui nessa partezinha transparente, esguichando, né, pelos ductos do seu seio, o leite aqui nessa partezinha. E ele vai ficando acumulado aqui nessa parte. Quando você solta, esse leite desce. Aqui tem uma válvula, tá vendo, de plástico, que ela faz esse trabalho. Enquanto tá apertado, o leite tá ficando acumulado aqui. Quando você solta, o leite desce. E aí você vai percebendo que quando a sua mama tá cheia e quando você já tá com uma rotina bem estabelecida, você segura vários segundos e o leite vai... Quando parou de esguichar, você solta. Apertou de novo. Parou de esguichar, você solta. O que eu percebo comigo? Várias vezes eu consigo fazer dessa maneira, segurando... soltando, até que eu percebo que ele não mantém mais por muitos segundos, então eu aperto, dá uma esguichadinha só e para. Aí, nesse momento eu começo a apertar mais vezes, mas o ideal é que você fique pelo menos 3 segundos com a bomba apertada, para o seu corpo também entendendo, né, que é necessário, então, aumentar a produção para que você possa fazer extração de uma quantidade maior de leite. Gente, é fantástico como o nosso corpo é sábio, tá? Por isso que a rotina é importante. Você percebe, se você começar a fazer extração de leite, eu, por exemplo, estou fazendo 3 vezes ao dia. Se você começar, escolha os horários e tente sempre manter aquele horário. Se você começar hoje, a cada dia você vai perceber que vai aumentando a produção. Então você vai começar hoje, não se desespere, porque a primeira vez que você tirar, você vai conseguir tirar 20 ml, 30 ml, 40, assim, é muito sucesso. No segundo dia você vai ver que talvez continue a mesma quantidade, mas até uma semana, 2 semanas depois, você vai estar tirando o potinho inteiro. O seu corpo entende que você precisa de mais leite e ele passa a produzir mais leite naqueles horários que você se habituou a extrair. Então, por isso que a rotina é muito importante e é fantástico, assim, vocês vão observando dia após dia o aumento da produção do leite de vocês, a mama de vocês enchendo naqueles horários estratégicos que vocês escolheram para extrair o leite. É fantástico. Então, acho que assim, o recado que fica é, não se desespere, é ideal que você comece uma rotina de extração com pelo menos 2 semanas antes, para você de fato entender como que o seu corpo funciona, pegar a prática desses processos, né, de tirar, de entender como é que o seu peito funciona, de ver como manter a pressão no peito com a bomba, e de dar tempo para o seu corpo compreender que você precisa de mais leite, tá? O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a fazer essa rotina de extração, eu comecei a produzir mais leite e eu ainda não voltei a trabalhar, então assim, eu acabava não tendo oportunidade de oferecer esse leite ao longo do dia para o Raul, porque ele está o tempo todo comigo, então eu ofereci o peito. E aí eu comecei a perder leite, eu comecei a armazenar, perder o prazo dos 15 dias e ter que descartar esse leite. Foi quando eu comecei a doar para o banco de leite. Então, procure saber aí, se você quer manter uma rotina de extração, para já habituar o seu corpo a produzir mais, para você já começar a entender como funciona a bomba e já começar um estoque para quando você voltar a trabalhar ou por qualquer outro motivo que você deseje, não tenha medo de estimular a produção de leite, porque todo o excedente que você produziu, que o seu bebê não consumir, você pode doar para as UTIs neonatais que existem na sua cidade através do banco de leite. Então, vários bebezinhos que estão lá internados e que as mães estão impossibilitadas de amamentar seus filhos por algum motivo, vão se beneficiar desse excedente de leite que você está produzindo. E é fantástico, é maravilhoso, você vai estar ajudando
ajudando outras mulheres, outras crianças, e ainda vai conseguir manter uma rotina bacana de extração para o seu corpo não perder o ritmo. Por quê? Quando eu paro de extrair, tem alguns finais de semana que eu dou mole, a gente vai fazer algum passeio ou viagem, e aí eu não tiro, em 2, 3 dias eu já perco tudo que eu avancei com relação à produção daquele momento que eu costumo extrair. Aí tem que começar de novo a rotina para poder meu corpo entender e começar a produzir mais. Então, rotina realmente é tudo quando a gente fala de extração de leite. Essa é a bomba da Avent, maravilhosa. Eu paguei nela, eu comprei ela pela internet, num site desses de venda. Eu paguei algo em torno de R$200 nessa bomba, tá? E é a que eu indico, mais maravilhosa. Eu não usei ela elétrica, dizem que é melhor ainda, mas aí o custo dela é muito maior, acho que era algo em torno de R$500, para mim já não cabia no meu orçamento. Então eu continuo com essa bomba aqui maravilhosa, tá? No começo, eu usei uma outra bomba que eu ganhei. Essa bomba é a bomba elétrica da Getec, tá? Ela é legal também? Eu conheço muita gente que se habituou a ela e funciona super bem com essa bomba. Qual é a minha experiência? Eu feri minha mama várias vezes com essa bomba por não conseguir regular certinha a frequência da sucção da bomba na mama. Ela tem essa válvulazinha aqui do lado, tá vendo? Esse dispositivo ele serve para você aumentar ou diminuir a força da pressão que a bomba vai fazer no seu peito. Eu não consegui aprender a regular isso direito, e aí em vários momentos, na gana de tirar mais leite, de tentar tirar mais, de tentar produzir mais, também por falta de paciência e falta de dar o tempo para entender o processo, eu acabei sugando forte demais a minha mama e eu fiz algumas feridinhas no meu mamilo com essa bomba aqui. Mas é isso, se você tiver disposição de ter o tempo, de calmamente aprender como funciona a bomba, ela é interessante. Eu acho que ela custou R$150, ela não é cara, pela internet também, tá? Aí aqui você pluga o fiozinho dela que liga na tomada. O fio é longo, então dá para você fazer a extração num lugar que não seja tão necessariamente próximo à tomada, é legal. E aqui também tem capacidade para 120 ml de leite, tá? Bacana, funciona também, né? Ela é uma bomba elétrica, então não te dá o trabalho de ficar pressionando o tempo todo ali, né? O pistão para tirar o leite. Mas tem isso, você tem que conhecer bem a sua mama e você tem que aprender a regular isso aqui para você não esfolar o seu mamilo, ok? Essas são as duas bombas que eu já utilizei. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre o armazenamento e sobre como que eu ofereço esse leite para o Raul. Como eu ofereci, como que eu fui aprendendo e hoje como é que estão as coisas por aqui. Então segura aí que eu já estou colocando o outro pedacinho desse vídeo para rodar para você. Voltei. Dei uma pausa, tô fazendo o upload da primeira parte desse vídeo. Fui fazer um café, o Raul continua dormindo plenamente no sling. Gente, sling é vida, tá? Depois eu vou falar com vocês sobre isso também. Eu vou fazer um vídeo sobre carregadores de bebês, carregadores de pano, que eu já utilizei vários e todos eles têm muitas vantagens. Eu depois converso com vocês sobre isso. Vou falar com vocês agora sobre o armazenamento. Só voltando, porque eu estava dando uma olhada no último vídeo e eu vi que faltou dizer para vocês que duas coisas muito, muito importantes. Uma, mesmo quando a nossa mama parece murcha, há leite saindo por ela, tá? Ou seja, isso aconteceu muito comigo, porque rapidamente meu corpo entendeu a demanda do Raul e eu não fui daquelas puérperas que vivia com as tetas cheias de leite, sabe, pingando leite. Eu sempre achei tão lindo isso, quando eu tava grávida e não saía uma gota, né? Eu falei, gente, eu não tô produzindo leite. E depois eu fui entender que a produção de leite ela se dá depois, né? Com a pojadura, depois do parto. Mas assim, eu não fui dessas puérperas que fica com as mamas super cheias de leite. Acho que no primeiro mês, né, eu tive isso, porque realmente o corpo ainda não entendeu, e tá produzindo uma quantidade que seja até mais que o bebê
vai precisar, mas rapidamente o meu corpo entendeu qual era a frequência de mamadas do Raul, e assim, minhas mamas, elas passavam quase que o tempo todo murchas, e eu falava, gente, eu acho que eu não tô tendo leite, não é possível. Eu só não duvidei da minha capacidade de amamentar meu filho, porque o Raul é um bebê grande e que foi ganhando peso muito rápido, né? Agora vejam, se ele fosse um bebê que estivesse ganhando peso mais devagar, ou um bebê menor, certamente, se eu tivesse com a pediatra errada, ela ia falar para eu entrar com fórmula, né? Porque eu ia chegar no consultório com essa queixa, dizendo, nossa, eu sinto que as minhas mamas estão murchas, eu não sei se eu tô tendo leite. E aí, na hora de pesar o neném, ia ver que o neném não engordou, ia falar, acho que seu leite tá pouco, ou então acho que seu leite não é suficiente, vamos entrar com fórmula. Vejam como é fácil a gente cair nessa armadilha, né? Eu realmente tive muita sorte, porque na minha cabeça eu ia passar muito tempo com o peito vazando leite quando eu tivesse neném, e não foi isso que aconteceu comigo. Então, não duvidem de que quando a mama de vocês está murcha, ainda assim, vocês botando o bebê de vocês para mamarem, vai sair leite, vai sair. Muito do leite é produzido na hora que o neném está sugando. A gente tem uma reserva que vai se acumulando quanto mais tempo a gente passa sem tirar esse leite, né? Mas o grosso mesmo do leite, a quantidade que é significativa na mamada, ela vai sendo produzida à medida que o neném suga. Por isso que a gente sempre fala que um neném que suga muito está estimulando a mama e o leite vai produzir. Então, se a gente entra com bicos artificiais, como a chupeta, como a mamadeira, é aí que entra o risco da gente desmamar precocemente nossos bebês, porque a gente vai diminuir a quantidade de vezes que esse neném vai sugar o seio, e quando a gente diminui a sucção, a gente diminui a produção. Então não duvidem, gente, enquanto o neném de vocês estiver sugando o peito de vocês, tenho certeza que tá saindo leite, tá? E aí, com relação à extração do leite, com uma mama murcha, a gente tem mais dificuldade, tá? Porque as bombas não são tão efetivas quanto a boca do nosso bebê. Então, o que eu percebo é que quando a mama tá bem cheia, a gente consegue tirar mais leite e mais rápido. Quando as mamas estão murchas, a gente tem que ter mais paciência e tem que ir aí criando uma rotina de extração para conseguir aumentar esse estoquezinho aí a mais para tirar. Outra coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo foi que, mesmo quando a gente acha que não tem mais leite, tem. Então, por exemplo, eu começo a extrair o leite, aí eu fiquei ali uns 5, 6, 7 minutos e parou de sair. Tira a bomba, massageia seu peito, principalmente na região embaixo da axila, que é onde a gente, acho que é um dos últimos quadrantes que esvaziam ali, porque por conta das posições habituais de amamentação, essa região da mama nem sempre fica vazia com a mamada do neném. Então, massageia bastante, faz movimentos circulares com as duas mãos, com uma mão só, pega no bico do peito, assim, com um paninho, dá uma sacudida, que o pessoal chama de shake, também é maravilhoso, gente, desprende leite até da onde a gente não sabia que tinha mais. E aí você vai conseguir tirar mais leite depois que você fizer esse processo de massagem aí, de shake, você vai botar a bomba e você vai ver que vai sair mais leite. Então, sempre tem leite, não duvida, tá? Sempre tem leite. E aí, vamos lá falar sobre armazenamento. O potinho que eu tô usando, que pra mim foi o melhor, eu utilizei vários, esse foi o que eu gostei mais. É esse aqui, tá vendo? Ele imita um copo americano. Esse aqui é da marca Nadir. Eu comprei ele nessas lojas que vendem plásticos descartáveis, que tem em toda a cidade. Ele é ideal porque, para armazenar o nosso leite, a gente precisa de pote de vidro, tá? Existem essas sacolinhas que vendem aí, existem potes de plástico, eu não acho adequado, porque o plástico ele gruda a gordura, o leite é bem gorduroso, a gordura fica presa naquele plástico, a gente tem dificuldade de fazer higienização, fora que o plástico também libera substâncias que que são consideradas tóxicas, né? E aí não é interessante a gente ganhar de um lado, né, garantindo leite para o nosso filho, e perder de outro por conta do armazenamento não tão eficaz. Então, esses potinhos são super baratinhos, tá? A última vez que eu comprei eles, eu paguei R$3,99 em cada um. Ele tem capacidade
A capacidade boa dele é para 100 ml, tá? Mais do que isso, o leite fica muito próximo da tampa e não é interessante. Não é interessante que o leite encoste na tampa, e a gente tem que lembrar que com o congelamento o líquido se expande. Então, se você botar muito perto da borda, ele vai aumentar o volume quando congelar e ele pode estufar essa tampa, e aí você vai perder a vedação ideal para esse processo de armazenamento do seu leite. Então, olha, esse aqui é o potinho. O ideal é que você coloque leite até aqui, essa marcação da borda. Você vai conseguir colocar 100 ml de leite aqui. E aí, essa tampa é de plástico, ela fecha bem. Melhor que esse pote, eu acho que só tem um tipo, que é aqueles que você rosqueia a tampa. É de vidro com tampa de plástico e você rosqueia. Eles eu acho que são assim os melhores, mas eu tô bem habituada com esse, tô utilizando esse. Inclusive agora na introdução alimentar do Raul, porque eu tô fazendo as marmitinhas e como eles começam comendo muito pouquinho, esse potinho aqui é o suficiente para eu fazer uma refeição completa do Raul com os 5 tipos, com 5 grupos alimentares e congelar também. E aí eu consigo manter aí no congelador o leite por 15 dias e as comidinhas por 30 dias, tá? É maravilhoso, gente. Então, é um investimento que se vocês puderem fazer agora, vocês vão continuar fazendo uso dele depois por muito, muito tempo. Fora que são potinhos que a gente usa em casa o tempo todo, né? Para guardar coisas na geladeira. São bem higiênicos, a gente consegue esterilizar eles também com água quente facilmente. Lembrando que eu também sempre esterilizo eles antes de usar. Depois que usou, lavou bem, esterilizou. Aí já guardo eles fechadinhos assim no armário para poder fazer a próxima utilização deles, tá? Nessa fase que o Raul tá, os bebês são capazes de mamar em uma mamada, né, cheia, entre 150 e 200 ml de leite, né? Mas, o que eu percebi? Eles não consomem, pelo menos o Raul, até hoje, ele nunca consumiu por meios alternativos a mesma quantidade de leite que ele consome quando ele tá mamando no meu peito. Então, quando a gente oferece para ele fora do peito, ele consome aí uma média de 60, 70 ml e depois ele não quer mais, né? Então, esses potinhos de 100 ml, eles são interessantes porque você, se tiver uma perda de leite, você vai descartar pouco, né? Porque depois que você descongelou essa quantidade de leite que você colocou ou no copinho ou na colher dosadora para dar para o seu filho, ou na mamadeira, se você escolher, você não pode mais reutilizar esse leite, você tem que descartar o excedente. Tanto que você botou no copinho, na mamadeira ou na colher, quanto esse que ficou no pote que você já descongelou e já tirou da geladeira. Ele já perdeu qualidade, então você não pode reutilizar ele. Por isso que é legal, então, você congelar de 100 em 100 ml. E aí, se o seu bebê, com o tempo, for consumindo mais do que 100 ml, você tira 2 potinhos. E aí você vai descartar, mas vai ser uma pequena quantidade, né? Tem uns potes de 200 ml e eu perdi muito leite utilizando esses potes, até perceber que eles não me contemplam na forma como meu filho funciona, né? E aí é isso, esse é o potinho. Vou mostrar para vocês agora os copos e a colher dosadora que eu utilizei. O copinho, que eu acho que é o ideal e que nessas tabelas aí que a gente vê de quais os melhores métodos para oferecer água, leite e outros líquidos para o bebê, é esse aqui de dose, também é o copinho americano. Gente, eu acho que ele é R$1. Muito baratinho mesmo, ele é de vidro, então super fácil também de você fazer higienização e esterilização dele. O bebê consome o líquido em pequenas quantidades, isso é até importante você oferecer o leite para o seu filho, regulando bem a quantidade de leite que ele vai sorver aos poucos, para que ele não faça uma confusão de fluxo, né? Porque além da confusão de bico, que pode acontecer quando a gente insere a mamadeira, a chupeta, que é o neném mamar de um jeito com a mamadeira e depois querer mamar igual no seu peito e machucar seu peito, tem a confusão de fluxo, que é o bebê conseguir consumir leite mais rápido no copinho, e depois quando ele for mamar no seu peito, por ele ter que fazer muito mais força para sair uma quantidade muito menor de leite, ele fica irritado, nervoso, isso também é um problema, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, o neném tem que estar verticalizado, gente, para diminuir a quantidade de riscos de engasgo, isso é muito sério. Verticalizado o neném, e você vai... É importante que o copinho tenha uma abertura pequena, porque se for um copo de boca muito larga, esse neném pode se afogar na hora de beber,
A água pode cair numa quantidade muito maior do que ele é capaz de engolir, pode entrar pelo nariz, não é legal, gente. Então esse copinho ele vai entrar direitinho na boquinha do neném, você vai fazer vai virando ele aos poucos, e o neném ele vai colocando a linguinha, ele vai lamber igual gatinho lambe leite na tigela. Ele vai botar a linguinha e ele vai ir puxando esse líquido aos poucos para dentro da boca dele, tá? E com o tempo eles vão aprendendo a ter mais manejo também da deglutição, vai ficando mais fácil. Por isso que eu acho importante a gente introduzir isso quanto antes na rotina dos nossos filhos. A gente vê vídeos de bebês na UTI neonatal, bebês prematuros que são capazes de beber leite no copinho. Então, não duvidem da capacidade do bebê de vocês de consumir o leite aqui. É só a gente ter muita paciência, porque demora, faz bagunça, suja, mas eu acho muito importante, porque eu tive muita dificuldade de fazer o Raul se adequar às maneiras alternativas de consumir leite. Demorou, ele não aceitou, foi muito difícil. Quando a gente introduz mais cedo, os nenéns se habituam com mais facilidade. Então esse aqui é o copinho nota 10 que eu indico para vocês. Mas a gente também usou a colher dosadora, que é essa aqui. Esse recipiente é de silicone, então ele também é super higiênico, fácil de esterilizar. Você abre ele aqui, ó, tá vendo? Ó, ele é de rosquear, você coloca, aqui cabe até 90 ml de leite. Você coloca, depois você rosqueia, e tem essa tampinha da colher aqui, que você tirando, ó, tem um furinho aqui, ó, não sei se vai dar pra você ver o furinho, que faz com que esse leite saia, e quando você aperta, o leite vai pra colher, e aí o neném toma. E aí você inclinando de leve, o leite volta pra cá, e aí você vai apertando, vai descendo o leite numa quantidade pequena para que o neném possa tomar aos poucos. Minha experiência com essa colher foi, assim, muito difícil. O Raul também não se habituou a ela, demora muito para o neném tomar leite aqui, então às vezes não sei, tem gente que gosta, pra gente foi mais complicado. E hoje, que o Raul tá maiorzinho, a gente também tá usando esse copinho aqui, que é o copo de treinamento ou copo 360. Qual é a maravilha desse copo? Você enche ele de líquido, quer dizer, eu não encho, né? Eu coloco sempre assim 3/4 do copo só, não ficar um volume muito grande de líquido, o copo não ficar pesado e não também não ter risco dele absorver líquido demais de uma vez. E esse copo você vira ele do avesso, ele não cai nada, gente. Por quê? Ele é de rosquear, ó. Tá vendo? E ele tem aqui na borda esse silicone, tá vendo? Ele é todo cheio de furinhos. E aí, você coloca essa parte de silicone, então o neném ele precisa colocar a boca dele aqui na beira do copo e ele precisa fazer o movimento de sucção para o líquido sair. O que acontece? Até o neném entender que ele tem que sugar, muitas vezes ele morde. Eu já ouvi dizer que tem gente que teve problema com relação ao neném depois mordendo o peito. Isso não aconteceu comigo. Mas o neném demora um pouco para entender que ele precisa sugar, mas depois que ele entende, depois que ele suga algumas vezes e ele vê que sai líquido, ele vai sendo reforçado nesse comportamento, né? Esse copo é legal porque o neném, né, na idade do Raul já começa a querer ele próprio segurar para tomar, então a gente também vai investindo aí na autonomia do neném. Ele suga o líquido cai. Se ele não sugar, ele pode balançar o quanto for esse copinho que o líquido não vai sair. Agora, gente, é importante eu falar para vocês que durante o período de 1 mês aqui em casa, eu e o pai do Raul, a gente optou por introduzir a mamadeira, tá? A gente introduziu a mamadeira pela manhã, porque foi uma época que a gente estava mudando a nossa rotina para que eu pudesse descansar um pouco mais. Então, a gente combinou que o pai do Raul acordaria junto com ele, que é em torno das 5 horas da manhã, e ficaria com ele para que eu pudesse descansar um pouco mais. Então, ele pega o Raul, sai do quarto, e aí, né, vai passear, dá banho, brinca com ele, faz o que tiver que fazer, e enquanto eu descanso mais. E aí, quando eu levanto, o pai dele termina de se arrumar e sai para trabalhar. Aí, a gente estava sentindo a necessidade de oferecer esse leite pro Raul nesse meio tempo, naquela proposta do pai e ele ficarem mais tempo juntos e de também
eu poder descansar um pouco mais, porque eu realmente cheguei no nível de exaustão muito grande num determinado momento, gente, é difícil demais. E aí compromete tudo, compromete a amamentação, compromete a nossa paciência com o bebê, sabe? Compromete a nossa saúde, é muito sério isso, a gente precisa conseguir descansar. Então foi nesse momento, e aí a gente optou, ele não estava pegando nem o copinho, nem a colher dosadora, a gente ainda não estava usando o copinho 360, porque a gente achava que ele era muito novinho para isso. Aí a gente, ouvindo a experiência de outras colegas, introduziu então a mamadeira somente nessa mamada da manhã, nessa primeira mamada da manhã depois que o Raul acorda. E a gente fez isso durante um mês e a gente combinou que se eu sentisse qualquer alteração na mamada dele no meu peito, imediatamente a gente suspenderia a mamadeira. Porque a gente sabe que existe um risco muito grande de desmame precoce quando a gente introduz bico artificial. Nesse um mês eu não tive problema nenhum com o Raul. Porém, conversando com a pediatra dele, com outras amigas e também com o pai do Raul, a gente chegou à decisão de suspender a mamadeira. Por quê? Se aproximando do meu retorno ao trabalho, se aproximando da introdução alimentar do Raul, e considerando, né, o risco aí muito, muito grande de desmame precoce, mesmo com uma vez só por dia de mamadeira, a gente resolveu fazer a suspensão. Por quê? Eu voltando a trabalhar, o Raul vai mamar menos durante o dia. O Raul começando a comer agora, ele tá mamando menos durante o dia. Se uma dessas mamadas for substituída pela mamadeira, a gente já vai ter uma porcentagem muito grande de risco dele depois não aceitar meu peito, porque a mamadeira, mesmo aquelas que dizem que são as mais, né, adequadas e tal, que imitam o peito, não imita, gente. O neném tem que fazer uma força danada para conseguir sugar o leite da nossa mama. E é óbvio que se o neném perceber que de outra forma é mais fácil, mais rápido, ele vai optar por essa outra forma, né? Tem bebês que não desmamam? Tem, mas são poucos. E eu não quis correr esse risco. Então a gente suspendeu a mamadeira. Ela não deu problema no período que a gente usou, mas nada podia garantir pra gente que isso não poderia acontecer mais pra frente. Então a gente achou prudente não continuar fazendo uso da mamadeira, tá? Então a gente usa o copinho de vidro, a gente usa o copinho 360 e a gente tem também a colher. Precisar usar, usa, mas a gente não se adequou muito aqui a essa colher dosadora não, tá? Eu acho que é isso por hora, gente. Com relação ao armazenamento do leite, congelado 15 dias, na geladeira... na geladeira 24 horas. 24 horas? Ai, gente, espera. 24 horas. Porque é a comidinha que eu desço e pode ficar 48 horas. Fora da geladeira, 2 horas, né? Por favor, busquem essa informação com mais certeza em outros canais, porque eu já vi também essa informação aparecendo de maneiras diferentes, mas de repente busquem canais oficiais, né, nos bancos de leite, que a informação é bem certa, porque a gente não pode correr o risco desse leite perder qualidade, tá? Então o que eu faço quando a gente vai dar o leite pro Raul? A gente desce do congelador para geladeira na noite anterior, deixa ele lá embaixo na geladeira para ele ir descongelando ao longo da noite, tirou da geladeira, 2 horas no máximo você tem que consumir esse leite, senão ele tem que ser descartado, tá? Você pode fazer a extração do leite, e aí, vamos supor que eu quero ver se eu vou produzir mais leite para botar no potinho. Você pode manter na geladeira, na prateleira de cima lá no fundo, por 24 horas e depois subir para o congelador, onde ele vai poder ficar por 15 dias. Eu coloco direto no congelador, eu boto no potinho, ponho direto no congelador. Aí vamos supor que eu vou fazer uma outra extração para completar aquela quantidade do potinho, não tem problema nenhum. Tira do congelador, abre a tampa, de repente você precisa esperar alguns segundos para a tampa soltar, porque ela pode estar bem congelada. Coloca outra camada de leite por cima, tampa e congela de novo, sem problema nenhum, tá? Essa é a minha experiência, gente, com a extração e armazenamento do leite. Tem dado certo por aqui. Eu volto a trabalhar em menos de uma semana, então a gente precisa estar pronto, né, para poder oferecer o leite para o Raul. Outra pessoa oferecer o leite para o Raul quando eu estiver trabalhando. Então também tem isso. Se vocês forem deixar o filho de vocês com alguma cuidadora, ela precisa estar treinada para poder fazer essa oferta do leite, né? Aprendam a manobra de tampotagem para poder desengasgar o filho de vocês se for necessário. Ensinem para todas as pessoas que convivem com seu filho.
tanto com relação aos líquidos quanto com relação aos sólidos na introdução alimentar, gente. É muito, muito importante para salvar a vida dos nossos filhos, se houver qualquer intercorrência aí com relação a engasgo, tá bom? Eu acho que por enquanto é isso, os vídeos ficaram bem grandes. Eu agradeço vocês que estão aí curtindo, compartilhando o meu conteúdo. Eu tô com um canal, um perfil no Instagram que se chama Materna Conversa, então também me sigam por lá, tá bom? A gente continua as nossas conversas por aqui. Um forte abraço e até logo!